Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jurisprudência, o canal que pretende trazer as novidades mais interessantes do mundo jurídico para a vida de vocês. Dia das Mães está chegando e eu resolvi trazer um tema relacionado diretamente a direito de família, que é o registro da filiação socioafetiva. E o que é filiação socioafetiva, em primeiro lugar, né? Bom, filiação socioafetiva é aquela que não se baseia exclusivamente pelos laços sanguíneos, mas sim pelos laços de afeto. É aquela situação, por exemplo, de muitos padrastos e madrastas que, por conta da morte precoce, né, do pai ou da mãe biológico da criança, criam o seu enteado desde pequenininho e com ele nutrem essa relação de afeto bem semelhante, né, à da paternidade e da maternidade biológica. E muitas dessas famílias que vivem esse tipo de situação gostariam de registrar formalmente, né, essa situação, ainda mais nesses casos de falecimento do pai ou da mãe biológico. E sabendo dessa demanda social, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução número 63 de 2017, editou uma regra da possibilidade de reconhecimento voluntário e administrativo da filiação socioafetiva. E nessa situação, uma pessoa de qualquer idade pode vir a ser registrada como filho socioafetivo do seu pai, que não é o genitor biológico, né? Pai ou mãe que não é o genitor biológico, sem uma necessidade de decisão judicial para tanto, como até então era necessário. E, enfim, esse registro de filiação socioafetiva, ele é irrevogável e gera exatamente os mesmos direitos e deveres que a filiação biológica ou adotiva gera no nosso direito. O que significa ser irrevogável? Significa que, independentemente do relacionamento entre o pai biológico ou a mãe biológica e o respectivo, né, convivente ou cônjuge, que é o pai ou a mãe socioafetivo da criança, independentemente desse relacionamento vir a terminar, a filiação socioafetiva se mantém intacta. É como se fosse, por exemplo, uma separação de pais biológicos ou de pais adotivos. Ou seja, é eterno, né? A filiação socioafetiva é perpétua. E isso é muito interessante e dá uma segurança muito, muito legal, né? E que mais? O que é legal também é que o registro da filiação socioafetiva, ele não se sobrepõe à filiação biológica, né? Então, não precisa excluir o nome do pai ou da mãe biológico para acrescentar o nome da mãe ou do pai socioafetivo. Pelo contrário, todos podem conviver pacífica e harmonicamente. Então, por exemplo, pode ter uma criança que tenha no seu registro de nascimento o nome da mãe biológica, o nome do pai biológico e o nome do pai socioafetivo. Ou do outro lado, né, o inverso, o nome do pai biológico e da mãe biológica e da mãe socioafetiva, ou, enfim, diversas formas de registro dessa filiação, sem que seja necessário suprimir a biológica, o que é bem interessante, porque a criança não precisa ficar naquela situação de ter que escolher, né? Ainda mais porque depois dos 12 anos a vontade dela tem que ser ouvida. Então ela não precisa escolher entre o pai biológico e o pai socioafetivo, pai no sentido genérico, né, de paternidade, né, independentemente de ser mãe ou pai. E isso é bem legal. E, bom, os únicos requisitos necessários para pretender o registro da filiação socioafetiva é ter mais de 18 anos, ser pelo menos 16 anos mais velho do que o filho socioafetivo e, como já dito, se a criança que pretende ser registrada tiver mais de 12 anos, a sua vontade também tem que ser respeitada. Como eu também já disse, todos os direitos e deveres
decorrentes do registro da filiação socioafetiva são exatamente os mesmos daqueles direitos e deveres da filiação biológica ou adotiva. Então, por exemplo, o filho socioafetivo passa sim a ter direito de herança em caso de falecimento, passa a ter direito de uso do nome da família, que é muito importante, principalmente para as crianças. É um aspecto que às vezes a gente acha que nem é tão relevante, mas é super relevante ter o mesmo nome daquele pai que ela conhece, né? Ou daquela mãe que ela conhece. Tem direito a alimentos e isso é bilateral, ou seja, o pai tem que prestar alimentos para a criança enquanto ela é criança, ou até a maioridade, né? Ou até os 23 anos, dependendo do contexto. Mas também a criança tem que prestar alimentos ao pai ou à mãe em caso de necessidade, né? Depois que ela já for adulta, depois que ela já for economicamente ativa, né? Então é uma relação bilateral. E além de muitos outros contextos que não vem ao caso lembrar agora, mas é muito, muito legal. E essa possibilidade de reconhecimento de filiação socioafetiva foi um super avanço para o direito de família brasileiro, que tirou do judiciário, né, essas demandas que não precisam mais ser judicializadas para serem resolvidas, e com isso gerou uma rapidez na resolução infinitamente superior à resolução judicial e até menos custosa, porque diretamente no cartório não tem os custos de ingressar com o processo, né? Não precisa necessariamente contratar um advogado, apesar de eu achar importante, porque é ele que vai te prestar todos os esclarecimentos, mas se a pessoa não entender necessário, ela pode ir diretamente no cartório, conversar com o escrevente, que vai poder te orientar também. E, enfim, eu achei um tema muito, muito legal, muito atual, né? Tem menos de 2 anos nessa resolução. E ela implica em várias mudanças, né, para várias famílias brasileiras. E eu achei bem interessante tratar um pouquinho desse assunto com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem que é só me mandar a mensagem, que assim que eu puder eu respondo. E se vocês tiverem gostado, por favor, curtam, compartilhem e clica no sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo no canal. Toda semana a gente traz um tema diferente e interessante para tratar aqui com vocês. Tá bom? Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau!